Olá, pessoas, espero que vocês estejam bem, descansando aí depois dessa maratona que foi a segunda fase da FUVEST. E eu quero fazer alguns comentários sobre o que foi a prova de História na segunda fase da FUVEST. Bom, algumas coisas que nós esperávamos acabaram acontecendo, como, por exemplo, a questão de temas que não apareceram na primeira fase terem sido cobrados na segunda fase, né? Então, isso acabou ocorrendo, dando assim uma visão mais ampla dos temas cobrados, juntando o que apareceu na primeira com a segunda fase. Outro dado que é bastante interessante é a manutenção do modelo que eles adotaram há cerca de 3 anos, né, que na segunda fase questões aí com 3 itens, A, B e C, já que são apenas agora 2 dias de prova na segunda fase. E uma coisa que me chamou a atenção foi uma inversão, por exemplo, de colocar na primeira fase de história questão com imagem, e sendo que na segunda fase não houve, para não dizer que não houve nenhum tipo de imagem, há um gráfico que envolvia a economia do período ali do meados da colônia até o século XIX do Império, século XVII ao século XIX. Sim, uma prova que tem o objetivo de cobrar um aprofundamento do candidato de humanidades. Os temas que foram ali abordados, eles não foram abordados de uma maneira estranha, diferente do que seria esperado para a segunda fase. Então, vamos dizer assim, manteve o padrão FUVEST que a gente vem acompanhando ao longo dos anos. Agora, eu chamo a atenção para algumas coisas assim que podem ter passado em termos, assim, talvez percebido. Por exemplo, uma questão que em História do Brasil, que focou ali nos anos de 1945, que é o final do Estado Novo, 54, que é a morte de Getúlio Vargas, o suicídio de Vargas, e depois 64, o golpe civil-militar. Então, mostrando ali elementos que são ligados à instabilidade política e crises institucionais relacionadas a essa instabilidade. Uma outra situação que acho que é bastante interessante também da gente analisar é a presença na questão de número 5 do tema da descolonização. Então, isso foi uma coisa que acabou aparecendo e, em especial, conectando com o tema principal da questão, que é a figura de Colombo, as grandes navegações, a expansão europeia, o processo de invasão, conquista que eles desenvolveram a partir aí do sucesso da expedição de Colombo. Então, quer dizer, é um tema que está em evidência, está em destaque e acabou sendo contemplado nessa questão de número 5. Agora, dos demais temas, vamos dizer assim, alguns repetiu do que apareceu na primeira fase? Sim, o tema ligado à economia, em especial do período colonial e ali início do Império, né? Então a parte da economia acho que tá bem marcada, isso já tinha aparecido na primeira fase. Uma questão específica sobre lei de terras, né? Que eu acho que foi bastante interessante também, então ter esse peso aí para a parte da história econômica. E a história cultural, vamos dizer assim, para não ter ficado de fora, ela apareceu num fragmento ali do texto do Jacques Le Goff, que foi um grande historiador medievalista francês do século XX, falando da transição do final ali do Império Romano para o início da Idade Média, e pedindo para que então, quem elaborou a questão, né, estava ali cobrando a olhar para essa transição, as características, né, porque da escolha religiosa, é, como que isso se dá dentro do universo ali romano para o universo medieval. E eu chamaria um pouco a atenção para o item C dessa pergunta por conta de focar no conceito de Césaropapismo, envolvendo aí a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, né, que se constitui dentro do cenário ali cristão como um espaço um tanto quanto distinto do católico romano e focando especificamente nesse conceito em que o imperador ele podia interferir
de modo intenso e direto na estrutura da igreja, chamando o sínodos, concílios, nomeando bispos, destituindo bispos, e não mais visto como um ser divino, como no passado remoto anterior ao cristianismo, mas sendo visto como um enviado de Deus, um escolhido de Deus. E então é um conceito que a gente sempre aborda na aula de cristandade oriental, falando do Império Bizantino, o Império Romano do Oriente. Então, foi bastante tempo que não aparecia essa temática. E, no mais, a prova não teve assim nenhuma surpresa, nenhum elemento inusitado. Então, vamos dizer assim, aqueles estudantes que se prepararam ao longo de todo o ano aí, tudo bem que esse ano foi um ano completamente diferente daquilo que a gente vinha enfrentando ao longo dos últimos, mas trouxe um repertório que, digamos assim, poderia contemplar tanto um estudante bem preparado do ensino público quanto do ensino privado. Então, não há nada a se colocar a esse respeito, né. Então, de um modo geral, a prova atendeu aí ao seu requisito, fazer uma boa seleção dos candidatos para as carreiras de humanidades, e torço para que vocês, nossos alunos do cursinho da Poli, que viram todos esses temas conosco aí ao longo do ano, tenham tido um bom resultado e que consigam a aprovação no curso que vocês escolheram, né? E os demais que estiverem vendo também, eu desejo uma excelente prova, espero que tudo dê certo ao término desse contexto. Agradeço aí pela atenção de vocês, agora um bom descanso e vamos aguardar os resultados. E espero vê-los em outro contexto, quem sabe cruzando aí na universidade, alguma coisa assim, ou a gente aí se vê também nas aulas, estudando, se preparando para outros exames e provas. Um grande abraço e até mais.